noite, amigos. Esta é uma noite especial para todos que fazemos o Centro Espírita de Semente Cristã. Estamos comemorando o aniversário do nosso mestre irmão maior, Jesus, governador espiritual do nosso órgão. Preparando uma singela homenagem aos nossos evangelizantes, que foram a evangelização de Espírito, Eurípides e Baceleiro, que irão apresentar a peça Quem é o aniversariante? Boa noite, sejam todos bem-vindos. Nós estamos, neste momento, aproximando a nossa peça teatral, que tem como título Quem é o aniversariante? Temos nossos pequeninos que vão apresentar para todos vocês com muito boa vontade. Está chegando o Natal e Mamãe Maria da Luz está preocupada com os preparativos para as festas de Natal. Apressadamente chama seus filhos. Laís, Clara, Herbert, Valentine, Kaila, Eric, Ian, Gabriel, Luiz e Zé Agostinho. Vamos enfeitar a árvore de Natal para o aniversário. Cada criança está trazendo um enfeite de Natal e Dona Maria da Luz está preparando para o aniversário. Muito bem, a nossa festa de aniversário vai ficar linda. Está linda a nossa preparação. Mas ele foi pegar, né? Pode voltando, vamos fazer. Vamos decorar a árvore para o nosso aniversário. O Ian vai E pegar as mais crianças enfeite. continuam enfeitando a árvore de Natal. O Ian vai pegar mais enfeite. Uma fumacinha, ficar bem bonita essa árvore para a festa de aniversário. Bem, Ian, coloca para deixar bem bonita a festa do aniversário. Não falei todo. Vai lá. Aniversariante, o Papai Noel. Não, o aniversário é o tempo mais perfeito que viveu nessa terra, há mais de 2000 anos. Deve ser bem velhinho, mais de 2000 anos. O aniversário é de Jesus, o menino Jesus, o nosso Salvador. E por que se tão velhinho está com o bebê? É porque o nascimento dele foi muito importante para a humanidade. Ele nasceu numa manjedoura, cercado de animais. E ainda hoje se comemora o seu aniversário tal qual o seu nascimento. Eles sabem encontrando um lugar para ele nascer. Então, lá que Maria foram para perto dos animais, onde ele nasceu. Mas o aniversário é de Jesus, o pessoal de Papai Noel. Transformaram a comemoração do seu aniversário em uma das para vender roupas, presentes e para o comércio e vender mais. Como o sol para ver o Natal de verdade, o Natal de Jesus. Vamos enfeitar nossa árvore e fazer nossa festa para lembrar que estamos comemorando o aniversário de Jesus. Solicitamos o jardim presenteiro aniversário presente especial. O que você sugere? Meus filhos, o melhor presente que podemos dar ao aniversariante é viver todos os seus ensinamentos da sua lição de amor e vivenciar os dois principais mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo.
homenagear um aniversariante. Família. Fé, gratidão, saúde, Jesus, paz, amor. Feliz Natal. Alegria. Feliz Natal! Feliz Natal! Obrigada. É só uma homenagem. Não foi maravilhoso, mas foi de coração essa representação das crianças. Obrigada. Foi maravilhoso. Convidamos o evangelizante, Zeca de Farias, para recitar a poesia Senhor Jesus. Senhor Jesus, diante do Natal que te lembra, agora na manjedoura, vamos te agradecer. O regozijo da fé, a mensagem de amor, a alegria do lar, o apelo à fraternidade, o fruto da esperança, a bênção do trabalho e a confiança em Deus, o tesouro de tua paz, a palavra do teu nome e a sua recebemos hoje no mestre, coração voltado para o coração do nosso conceder-nos, Senhor, o bom inefável da humanidade para que tenhamos a precisa coragem de seguir o Convidamos a presidente do Centro Espírita Semente Cristã, Dora Rodrigues, que fará uma breve explanação sobre a importância do nascimento de Jesus para a humanidade. Bem, pessoal, vocês viram a singela homenagem, nossos evangelizantes, treinando aqui o teatro, algumas dificuldades com a tecnologia, mas o mais importante é que nós estamos aqui dando prosseguimento ao nosso trabalho. Então, hoje, nós vamos falar desse aniversariante, que todos nós sabemos quem é, como as crianças acabaram de falar sobre o nosso médico Jesus, e a importância da sua vida aqui na Terra. E é claro que eu não podia falar sobre isso sem me socorrer das informações trazidas pelos Espíritos. Porque eles nos trazem informações que nós não temos aqui na Terra, não tínhamos antes deles. Então, nós vamos falar aqui da importância da vinda de Jesus ao planeta, porque, como nos diz Emmanuel, que é um espírito muito conhecido no movimento espírita, que foi que direcionou todo o trabalho do Chico Xavier, ele diz que antes da vinda do Cristo, o mundo era um imenso rebanho desgarrado. Existiam muitas profecias, existiam muitos profetas, existiam religiões, já existiam. Mas era desgarrado o povo. A vida era muito diferente do que se tornou depois da vida de Jesus. Quem já assistiu filmes sobre Jesus, vê que naquela época as pessoas negociavam os templos, vendiam animais, faziam sacrifícios. Cada um que já chegava naquela comemoração comprava um animal para sacrificar, coisas dessa natureza. Tem inclusive uma passagem que mostra que Jesus entrou no templo e soltou os animais,
que ele se aborreceu, mas claro que Cristo jamais se aborreceria, mas foi enérgico como a dizer que religião não se confunde com essas coisas, não tem nada a ver com trocas, com oferendas, com coisas dessa natureza. Então, Jesus veio trazer algo diferente para todos nós. E ele precisava, e um dos Espíritos começam a nos dizer, algo que a gente desconhecia, que não estão escritos em outros livros. Que antes que Jesus viesse, houve toda uma preparação. Ele, como Filho de Deus, viria à Terra trazer a mensagem direta de Deus para nós. Então, ele teria que vir para esse planeta amparado, porque é um mundo de expiação e prova do nosso planeta. Muita violência, homens muito ignorantes naquela época, hoje ainda é assim, imagina naquela época. Então, para Jesus vir, Emmanuel diz que houve toda uma organização, toda uma estruturação, que foram convocados espíritos de elevada categoria espiritual para me auxiliar. E ele cita aqui alguns espíritos que foram convocados: Simeão, Ana, Isabel, João Batista, José e a personalidade sublimada de Maria de Nazaré. Então, esses espíritos, eles vieram primeiro, porque vocês imaginam que a Terra ia receber o espírito mais perfeito que a Terra já conheceu. Um espírito de uma categoria espiritual, o Filho de Deus, que todos nós somos. Mas o Cristo, na sua evolução espiritual, era algo assim divino. Quem iria receber? Quem seria essa mãe para casar essa criaturinha? Para gerar esse filho? Maria foi convocada. Maria, como o Fernando diz, é um espírito lirial, é um espírito de alta evolução espiritual. Os pais dela também. Então, esses pais reencarnaram primeiro, depois, Maria veio através deles, porque Maria estava previsto que ela iria receber o Cristo. Então, tinha que ser um espírito de emoções brandas, de muito amor, porque ela ia receber o amor. Jesus era isso. E não poderia ser uma mãe raivosa, uma mãe revoltada, uma mãe depressiva, uma mãe ignorante. Infelizmente, no planeta não existia seres nessa condição. Então, Maria encarna para receber Jesus. E Emmanuel narra que Maria, desde criança, já ouvia naquele povo que existiam profecias dizendo que viria um Salvador para a Terra. Narra aqui uma profecia que está em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Essa profecia, ela passou a circular entre aquele povo 765 anos antes de Cristo. Então, antes de Cristo vir ao mundo, 765 anos antes, chegou essa profecia que dizia: o Senhor mesmo nos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará a luz um filho, e lhe chamará Emanuel. 765 dias anos antes de Cristo, a profecia veio falando de uma virgem. Maria pequenininha e ouviu aquela história entre as pessoas. Que dali de Nazaré, uma jovem iria ser mãe do Salvador. Em Zacarias, também, no capítulo 9, versículo 9 a 10, 665 anos antes da vinda de Cristo, uma outra profecia. Alegra-te muito, ó filho de Sião. Exulta, ó filho de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu reino. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um jumento. Olha que coisa interessante. A profecia fala tudo isso. Sobre um jumentinho, filho de jumenta. Ele anunciará a paz às nações. O céu da
caminho se estenderá de mar a mar, desde o rio até as extremidades da terra. Então, Maria ouvia aquelas profecias e era muito comentado quando ela ia para aquele poço com a mãe pegar água, chegava lá, havia muitos jovens, e aquelas jovens diziam: quando será que isso vai acontecer? Quem vai ser a mãe de Jesus? Maria ficava ouvindo aquelas histórias. E narra Emmanuel, juntamente com Lucas, porque, para quem não sabe, o apóstolo Lucas, ele foi convocado pelo apóstolo Paulo para ir até Maria e ouvir Maria sobre o nascimento de Jesus e escrever. Não fosse isso, a gente não teria o Evangelho de Lucas narrando o nascimento de Jesus e como tudo aconteceu. Então, Lucas vai até Éfeso, aonde Maria se encontra, fazendo tipo uma entrevista com Maria, para que Maria conte para ele como foi que se deu o nascimento de Jesus. E aí, Lucas escreve tudo com relação ao nascimento de Jesus e algumas coisas que não estão escritas, que a gente não tem conhecimento. Então, ele diz, nessas narrativas, que Maria sonhava. Ela tinha sonhos, ela era visitada por mensageiros que lhe falavam de momentos que ela iria viver, em que ela teria uma grande participação na humanidade. Então, ela jovenzinha, ela já ouvia isso, ela já sonhava com isso, ela tinha esses sonhos, essas visitas. E aí, quando foi naquela madrugada que nós ouvimos falar, que o anjo Gabriel a visita e diz para ela que ela está sendo convocada para ser a mãe de Jesus, ela, não de surpresa, porque ela já sabia da profecia, mas ficou embevecida, vamos dizer assim, com aquele agraciamento de Deus. Interessante que Maria, na verdade, o nome dela em hebraico, egípcio hebraico, é Miriam, que significa querida de Deus. Então, não por acaso os pais foram incluídos a colocar esse nome dela, querida de Deus. Porque realmente era um espírito que vinha à Terra com um compromisso grandioso de receber o Filho de Deus. Então, Gabriel chega e diz: vem confirmar-te, porque teu coração aguarda de há muito. Porque assim, apesar que aqui na Terra ela não se lembrava, mas espiritualmente, antes de encarnar, ela sabia que vinha para esse passo. Ela sabia que viria para ser a mãe de Jesus. Então, intimamente, ela aguardava esse momento. Ela sabia que ia chegar o momento que ela iria receber o Salvador. E aí o Espírito diz para ela: teu seio abrigará a glória de Israel. Conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o seu reino não terá fim. Então, Maria escutou as palavras que eram ditas pelo Espírito, pelo anjo, e se sentiu maravilhada por tudo aquilo. Né? Então, o que Maria diz? Naquele momento: eis aqui a escrava do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Maria estava assumindo o compromisso de ser mãe de um espírito grandioso, mas a situação dela naquela época não era uma situação fácil. Ela estava prometida em casamento a José, ela era solteira, ela vivia numa sociedade extremamente preconceituosa, e, no entanto, ela não titubeou, seja feita a vontade do Senhor. Porque ela iria encarar o preconceito. Como a gente sabe, José quis se chocar com a situação, mas tinha tanto amor que também vinha de um compromisso assumido na espiritualidade, então o Espírito se rendeu. E aí deu-se o casamento, Maria teve Jesus. E é muito bonito que Emmanuel coloca aqui quando ele diz: Maria gerou um corpo para o ser mais perfeito que a terra já recebeu.
Imagina que Deus está maternidade de Maria, gerar fogo para Jesus. E por mais que a presença. Seus seios se ofereceram para alimentar nos primeiros meses. Banhou, agasalhou, segurou fortemente todo o peito mais de uma vez. Ela lhe acompanhou o crescimento. Então, quem é mãe sabe disso, como é que é. Aquele amor. Já, Maria tem tudo isso com Jesus. Amamentou ele, cuidou dele, banhou. Todos os cuidados que uma mãe tem com um filho, ela teve. Viram iniciar seu período de aprendizado com o pai, porque teve um momento em que Jesus se candidatou a aprendiz de marceneiro com José na carpintaria. Maria acompanhou esse momento, onde Jesus ensinou para ele a Torá. Só que Jesus, Maria disse que sabia que ele já sabia da Torá, não precisava ensinar para ele. Tanto é que teve um momento em que ele vai para uma sinagoga, vai fazer a leitura de um trecho de uma profecia e diz: hoje essa profecia se cumpriu, porque a profecia dizia que o Filho de Deus iria à terra e estaria entre eles ensinando o Evangelho. E quando Jesus diz isso, hoje essa profecia se cumpriu, houve uma revolta dentro da sinagoga. Porque muitos disseram: o que é isso? Então ele está se atrevendo a dizer que ele é o Filho de Deus, todo mundo sabe que ele é o filho de Maria e de José. Ele está querendo enganar a gente. Jesus teve que ser retirado da sinagoga para não ser agredido da forma como ele não queria, porque eles não entendiam essa espiritualidade, essa divindade de Deus, de Jesus, como Filho de Deus. Então Maria viu todos esses momentos e muitas vezes, Nova Nova disse que ela se angustiava, porque ela sabia que o filho vinha para uma prova muito difícil. Ela conhecia aquele povo, ela sabia do que eles eram capazes, e ela tinha muito medo pelo futuro, pelo que aguardava por ele naquele momento. Mas o que é certo é que depois que Jesus morreu, Jesus assumiu a carpintaria, depois saiu para fazer o seu trabalho, para cumprir a sua missão. Emmanuel disse também algo interessante, que Jesus era um filho diferente. Que ele se entendia tão bem com Maria que bastava um olhar um para o outro para a sintonia se fazer, e ele sabia exatamente o que a mãe desejava, o que a mãe queria, e ele faria fazendo o que ela queria realmente. Então, a partir daquela vida de Jesus, começou a maioridade espiritual do planeta. Tanto é que ele veio justamente por isso, porque a humanidade já estava em condições de receber aqueles ensinamentos. Jesus veio com um processo totalmente inovador, veio falar de coisas que mexeram com poderosos, com orgulhosos, com pessoas que não tinham mudanças. Ele veio revolucionar mesmo. E ele sabia que tinha esse compromisso, que ele tinha essa missão, que ele tinha vindo de Deus para isso. Então ele não tinha meias verdades. Ele chegava, pregava a mensagem do Evangelho, fosse onde fosse, dois a que doesse, portanto que as situações fossem aclaradas. Então a maioridade espiritual do planeta se deu, porque hoje a gente ouve dizer assim, antes de Cristo e depois de Cristo. Houve uma divisão do tempo. Depois de Cristo, tudo mudou. As instituições se melhoraram, as pessoas se transformaram. É claro que ainda não é esse céu, ainda não é essa moralidade suprema de todos os seres. Mas antes de Jesus, não existia esses ensinamentos para nortear a vida. E Jesus trouxe o Evangelho, pregando o Evangelho entre todos. O Espírito Miramês, ele diz o seguinte: o nosso guia por excelência, vendo e ouvindo os nossos clamores, os nossos sofrimentos, reduz a sua capacidade energética no reino em que habita
e desce às profundezas do abismo da terra para nos inspirar e nos consolar. Então, Jesus não precisava reencarnar nesse movimento. Ele não tinha débito no planeta, ele não tinha necessidade de sofrer nada aqui. Mas ele sabia o clamor da humanidade aqui na Terra. Ele sabia o sofrimento. E ele decidiu vir. Apesar de saber que ia se defrontar com uma humanidade violenta e grosseira. Mas que se ele não viesse, esse evangelho, que era um recado direto de Deus para nós, não chegaria até nós. E a humanidade não evoluiria, porque a gente pensa que nós evoluímos muito. Mas de 2000 anos para cá, nós não temos noção do impulso que o Evangelho nos fez. Não estou falando de religião, mas do Evangelho, do ensinamento de Jesus. Então, o Miramês diz, a ave de luz, ele chama Jesus como uma ave de luz. Baixa os altiplanos superiores, sai das alturas e vem para esse solo terreno, como para fazer um reconhecimento das nossas necessidades e por amor nos deixa glorioso. Então Jesus sai das paisagens celestiais, vamos dizer assim, encarna aqui na terra, vai conviver com prostituta, com ladrão, criminoso, e diz, os sãos não precisam de médico, eu vivo aos doentes. Vem dar um testemunho de amor, vem dar um testemunho de que veio realmente para reerguer a humanidade. Então, a partir desses ensinamentos, diz-nos o Miramês que ele é um medianeiro maior que já veio entre nós e Deus. Vieram os profetas. Mas cada um deles falava de uma inspiração, falava de algo, mas não tinha a superioridade de Jesus. Jesus veio como filho de Deus direto do Pai. Não tem medianeiro no ensinamento de Jesus entre Jesus e Deus, né? De Deus para nós, que Jesus disse. Veio, ensinou, exemplificou, viveu, conviveu com todos nós. Nunca aceitou nenhum título maior no seu que mestre. Quando chamaram de mestre, ele disse sim, mestre eu sou. Mas quando disseram bom, ele disse, por que me chamam de bom? Bom só meu Pai que está nos céus. Então ele não queria de maneira que fosse glorificado por nenhuma condição que a humanidade quisesse medir com o que aqui já conheci, mas apenas como mestre. E disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então veja um ser que diz isso, que sabe de onde vem, que sabe que veio trazer. Eu sou a luz do mundo. Ninguém de nós tem moralidade para chegar diante de ninguém e dizer que nós somos a luz do mundo. Que nós somos isso ou somos aquilo. E Jesus falava isso porque ele sabia que ele vivia. Ele sabia qual era o compromisso, ele sabia qual era a missão. E em nenhum momento ele quis colocar nada dele, a não ser o que viesse com o Pai. Diz também, Miramês, algo para os nossos momentos de hoje. Que nós aqui na Terra, nós vivemos em tempestades, em guerras, que às vezes a gente pensa que Deus nos abandonou, mas ele disse que Jesus Cristo é como se fosse uma bandeira tremulante no topo da terra, como governador espiritual desse planeta. Como ser que criou esse planeta, ele é vigilante do planeta físico. É como se fosse uma bandeira tremulante lá no topo da terra, a tal ponto que Emmanuel nos diz que se Jesus desligar o pensamento da terra, a terra se acaba. É o seu amor que nos mantém vinculados ao seu pensamento. E apesar de toda dor, todo sofrimento, toda dificuldade, Jesus está no reino. Mesmo que existam guerras, mesmo que existam violência, tudo que está acontecendo hoje, ele está ali,
para acalmar essas tempestades em nossos corações e nos ajudar. Diz também, eu sou o pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Então, nós temos um pastor que dá a vida por nós. Deu, quando esteve aqui, e continua dando a sua vida por nós. Visitando o nosso planeta, ajudando, auxiliando, cuidando, zelando. Todos os nossos pensamentos, todos os momentos de dor, de sofrimento, de aflição. E que a gente volta o pensamento para ele, nós estamos sendo amparados, nós estamos sendo escolhidos. E ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por que a gente esquece disso? Por que quando a gente está aflito, quando a gente está desesperado, a gente entra em revolta, a gente entra em desespero, a gente comete atos terríveis, a gente vai contra nós mesmos e não se lembra desse chamado. Sempre, desde que esteve conosco, ele deixou, vinde a mim, está de graça a Deus, nos espera. Então, o interesse mais urgente de Jesus, qual é para nós? A gente se alongar muito, eu disse que ser rápido e prolongando. O interesse mais rápido de Jesus não é que a gente, sabe, queira sacrifícios, faça isso. Não, ele quer a nossa melhoria moral, a nossa transformação moral. Ele quer, como ele bem diz, que a gente cumpra só dois ensinamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo amar a Deus. Se a gente amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a gente ama nós mesmos, a gente cumpre tudo o que seja necessário ao ser que está vivenciando aqui na Terra esse processo de evolução. Então ele veio claramente, como nos diz, para que todos tenham vida. E vida é abundância. Ele não veio pedir que a gente seja recluso, que a gente se feche, que a gente se tranque, que a gente queira ser santo da hora para outra. Não. Porque ele conhece a nossa trajetória evolutiva. Ele nos conhece, nós somos espíritos de milênios. Ele conhece a nossa trajetória evolutiva, ele sabe exatamente cada um em qual momento se encontra. E aguarda. Como ele disse, nenhuma das ovelhas que o Pai me entregou se perderá. Nenhuma. Por mais que a gente diga, esse está perdido, esse fez isso, esse fez aquilo, esse aí é que é o objeto da atenção e da busca de Deus. No livro Memórias do Suicida, tem uma passagem que fala de Maria de Nazaré, que diz que Maria recebeu de Jesus essa incumbência e recebesse esses filhos que fracassaram nessas condições. E Maria, a maior preocupação dela é de ir em busca daqueles espíritos mais difíceis. Aqueles espíritos que aqui na Terra a gente acha que não merecia de maneira nenhuma olhar de Deus. E é justamente em busca desses espíritos que ela vai, que ela tem pressa de trazer de volta ao retorno de Cristo. Então, esses dois espíritos continuam trabalhando nisso. Maria, mãe de Jesus, sempre atendendo aos nossos pedidos, fazendo as nossas intenções, levando para Jesus. Jesus vigilante com a terra, cuidando do seu rebanho, esperando o nosso tempo, a nossa melhoria, a nossa transformação. E aí nós estamos chegando no período de Natal, aonde a gente... O que se faz no aniversário? Né? Geralmente se dá presente para o aniversário. Ele foi perguntado aqui pelos nossos jovens. Qual presente, o melhor presente para Jesus? Jesus não precisa de nenhum presente nosso, de nós para ele. Ele precisa de um presente de nós para nós.
Ele não precisa que a gente tenha fé nele. Ele precisa ter fé em nós. Dizer, esse é meu irmão, é meu filho, porque ele é filho de Deus também. Esse é meu irmão. Esse está vencendo, esse está superando. Esse tem condições, esse vai vencer. Então é esse o presente que Jesus quer que a gente dê para ele. Que a gente se fortaleça, que a gente cresça, que a gente se melhore, que a gente se transforme, que a gente seja feliz, que a gente faça os outros felizes, que a gente tenha uma vida de harmonia e paz, que não se deixe levar apenas pelo materialismo. É claro que nós estamos no material, nós temos que viver nas coisas materiais, mas nós não somos só matéria, nós somos espíritos também. Então, que em nenhum momento das nossas vidas a gente pode estar fazendo o que tiver que a gente esteja conectado com ele. Sempre em pensamento, em boas vibrações, em bons pensamentos, em boas situações. E com certeza, como ele disse, 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, aqui ele estará. Será que Jesus está aqui hoje? Com certeza. Nós não temos olhos de ver. É mentira. Se ele diz 1, 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei. Nós estamos aqui com Deus. Dando continuidade, convidamos a evangelizando Laís Portela para recitar a poesia Natal, Luz e Amor. Natal, luz e amor. Se tens amigos, busca. O Natal é encontro. Se tens inimigos, reconcilia-te. O Natal é paz. Se tens pobres ao teu lado, ajuda-os. O Natal é bom. Se tens soberba, sepulta. O Natal é humildade. Se tens dívida, paga. O Natal é justiça. Se tens pecados, confesse. Natal é graça. Se tens trevas, acende o teu farol. O Natal é luz. Se tens tristeza, reviva a tua esperança. O Natal é alegria. Se estás no erro, reflete. O Natal é verdade. Se tens ódio, esquece. O Natal é amor. Vocês terem participado desse momento conosco, participar das coisas no final de ano, porque para nós é Jesus, o Natal é Jesus. Então hoje a gente queria juntos ter esse sentimento, ter essa emoção, a gente juntos, com a presença dele, para receber a nossa mensagem. Que é isso que nós estamos tentando fazer aqui. Eu queria que vocês, quando terminassem, se lembrassem, porque não tem festa sem bolo, né? Então, nós vamos participar de um momento também, desse momento que Jesus partilhava com os apóstolos. Então, vamos partilhar a nossa comemoração de Natal todo mundo junto. Mas antes eu queria chamar a Luz, que é uma das nossas evangelizadoras, responsável pelas crianças, para que ela traga um comunicado aos pais. Saudações boa noite para vocês, né? Então, a minha mensagem é direcionada mais aos pais, ao nosso trabalho de evangelização desse ano de 2023. E hoje, né, com a singela apresentação do nascimento do nosso Salvador, estamos finalizando este ciclo de evangelização de 2023. Eu, Dora e Eunice estavam acompanhando as crianças com os pais que estão sabendo. E aqui eu quero agradecer imensamente ao Pai, todos vocês, pela paciência, pela confiança e pela
depois pela parceria e pelo apoio durante todo esse nosso trabalho. Eu quero também falar da minha experiência, né? Para ver se quero contar para vocês, que foi a minha primeira experiência de evangelização, que eu amei. Eu até vou falar para a Dona, porque eu quero de novo, porque eu me encantei com as crianças. A gente passa a conviver e desenvolve um sentimento bem afetivo que eu quero continuar. E aqui, eu quero também renovar o convite dos pais que tragam novamente as nossas crianças. E se vocês tiverem mais crianças, podem trazer para nós. É um prazer enorme trabalhar com eles. Ao mesmo tempo que a gente trabalha com eles, a gente também aprende muito com eles. E também a gente busca o aprendizado para repassar para eles. Essa é a responsabilidade que a gente tem. E essa busca, para nós, é muito gratificante. E, finalizando, né, toda a minha gratidão a todos, eu queria, a tia Augusto vai entregar uma lembrancinha, pode ficar fechado, para só fazer o detalhe de novo, viu? Tem que fazer uma lembrancinha do Natal. Aí depois todo mundo está interessado.